casado com a Vanessa, temos a Vitória, nossa filha com 12 anos, o Isaac com 4 anos. Costumo dizer que a minha história com Deus desde a infância foi, na verdade, uma história de amor, uma história de superação fundamentada no perfeito e grande amor de Deus por nós. A minha infância, eu nasci e me criei no estado do Rio de Janeiro, no bairro do Irajá, mais precisamente no complexo do Amarelinho, onde, com todo respeito, existe o melhor futebol do mundo. Nasci naquele contexto. A minha história não é muito diferente da história de muitas crianças que nascem dentro de uma comunidade. Nasci na comunidade do Amarelinho, nasci e me criei ali. Eu sou o nono de 12 filhos, E na infância, lamentavelmente, como muitas famílias, a nossa família também sofreu com a separação dos pais, E assim, até abrir um parênteses aqui, porque o divórcio ele é algo catástrofe, não tem como mensurar a catástrofe que pode acontecer, porque não é simplesmente separou aqui e resolveu, não. Os efeitos é o efeito dominó, ele vai para as próximas gerações. E na nossa infância, como na infância de muitas crianças que nascem dentro de uma comunidade, uma situação de risco, de vulnerabilidade, nós também tivemos muita dificuldade, A mamãe com 12 filhos, graças a Deus, a mamãe já conhecia o Evangelho, já frequentava uma igreja, era uma cristã mesmo, de fé, uma fé muito prática e firme. Na verdade, o meu grande exemplo de fé, Então, mesmo separada com os 12 filhos, mamãe fez de tudo, sempre fez de tudo para nos orientar, nos conduzir nos caminhos de Deus, na presença de Deus. Mas como toda criança que nasce dentro de um contexto de comunidade, tivemos os nossos desafios. Uma comunidade com muita violência, com alto índice de droga. E para quem cresce dentro de uma situação dessa e que já vem na história da família carregando cargas do divórcio, da separação dos pais, Então isso só faz piorar, porque eu lembro que quando o papai foi embora, na verdade eu não perdi só um pai, eu perdi um referencial de um homem, de um líder de casa. Então eu perdi foi isso. Então, assim, dentro dessa situação, então nós acabamos tendo muita dificuldade, muitas batalhas, muitos desafios. E qualquer criança dentro de uma comunidade, ela acaba ficando muito vulnerável e é muito fácil para ela entrar e crescer e ir se desenvolvendo e acabar entrando em uma situação de crime, É muito fácil, é muito sutil isso acontecer, vai acontecendo de uma maneira muito sutil, mas muitas crianças acabam entrando para essa situação, porque crescem naquele quadro, de dificuldade financeira. Aí eu lembro que quando na época já chegando na adolescência, foi uma época que lançou uma sandália que ela era cinza, o solado cinza, com as correias verde fluorescente, E aí eu fiquei doido, todo mundo usando aquela sandália, todo mundo usando aquilo, e eu fiquei doido com uma daquela. Mas era novo, papai já separado da mamãe, uma situação complicada. E aí eu lembro que um dia papai foi nos visitar, e aí eu disse para ele que eu queria sandália. Até hoje eu lembro da resposta dele. Eu lembro que ele disse que ele não poderia me dar e que eu teria que fazer alguma coisa para poder conseguir. Então aí você pensa, com uma situação, com uma criança que está em uma situação dentro de uma realidade de uma comunidade e que acaba sendo levada porque todo mundo está usando e ela quer usar também a sandália, e aí ele não tem, e aí ele ouve do pai que já não é presente, que ele vai ter que dar um jeito de comprar.
E eu lembro que todos os meus irmãos mais velhos, meus irmãos vendiam verdura, né? Foram verdureiros. Nada contra a profissão, eu acredito que todo trabalho ele é muito honesto, ele é digno, desde que ele seja feito com honestidade, né? Então chegou a minha vez de vender verdura e comecei a vender verdura, também novo, para poder comprar a sandália e comprei a sandália, né? Mas a verdade é que eu não queria sandália, o coração clamava por um pai, né? Então a infância foi muito complicada devido à separação dos pais, à dificuldade financeira. Eu lembro de ter que comprar gás para vizinho, carregar tijolo, carregar entulho. Carreguei muito entulho nessa vida, né? Da infância. Vendi muito tempo verdura, entrando para a adolescência, para a juventude, vendendo verdura. E graças a Deus, eu costumo dizer que a minha história de infância, mesmo com todas as dificuldades, com todas as batalhas que vieram, eu costumo dizer que foi uma grande história de amor, né? Um amor de Deus por mim, porque mesmo eu novo, sendo levado por mamãe para a igreja, né? E não compreendendo ainda o amor de Deus, as Escrituras, mas quando eu paro hoje e olho para trás, eu vejo que a minha infância, na verdade, e a adolescência foi uma grande história de amor, né? O amor de Deus sempre me protegendo, guardando a mim e aos meus irmãos também, até nessa questão de vulnerabilidade dentro de uma comunidade, e das oportunidades que é dada para a criança e o adolescente entrar para o mundo do crime, ou começar com pequenos trabalhozinhos e vai se envolvendo. Lamentavelmente eu perdi um irmão muito novo, o meu irmão Cornélio, justamente por ter entrado na questão do mundo do crime, né? Então foi um tempo muito difícil, né? Mas graças a Deus, quando eu paro hoje e olho para trás, eu vejo o amor de Deus, né? Foi por amor, foi uma história de amor. Eu posso afirmar, a minha história desde a infância é uma história de amor, de milagre, o amor de Deus sempre nos envolvendo, né? Então, a nossa infância basicamente foi ali no Irajá, no Amarelinho, no complexo do Amarelinho, jogando bola ali, se divertindo com a meninada, infelizmente presenciando muitas cenas de noites, de tiro, tudo isso, mas graças a Deus o Senhor nos guardou e graças a Deus, aos 16 anos eu voltei para a igreja, né? Cedo, mamãe, é claro que mamãe tentando fazer de tudo para que ninguém se perdesse, mas cedo cada um foi tomando seu caminho, deixando de frequentar a igreja, né? Mas graças a Deus, cedo eu voltei. Até hoje eu lembro, na rua Emiliano Felipe, número 10, no bairro do IAPC, lá em Irajá, naquele domingo à noite, eu fui à igreja, passei em frente à igreja, e quando cheguei na porta da igreja, Assembleia de Deus de Gileade, no sábado, né? No sábado, era um culto. Depois eu fiquei sabendo que era um culto de trânsito, de posse de um pastor. Na época, quem estava assumindo a igreja era o pastor Moisés José dos Santos, por quem eu tenho assim grande admiração. Até mandei mensagem para ele esse dia dizendo que tudo que eu sou, ele tem uma grande parcela de responsabilidade pelo homem que me tornei, né? Então, aos 16 anos, logo eu voltei para Cristo, para a igreja, e fui bem cuidado. É claro que, como uma criança que nasce num contexto de comunidade, a situação de muita dificuldade, sabe, que cedo perdeu o referencial de um pai, eu dei muito trabalho na igreja, na adolescência, juventude, eu dei muito trabalho, muito mesmo. Você não tem noção do trabalho que eu dei, né? Mas assim, não é porque eu queria ser rebelde, era simplesmente um clamor do meu coração por uma paternidade, por alguém que olhasse e encaminhasse minha vida. Eu agradeço muito a Deus por 16 anos ter voltado para o Evangelho e ter encontrado o pastor Moisés assumindo a igreja, né? E ali eu fiz grandes amigos que cuidaram da minha vida.
Então, a minha infância e a minha adolescência entrando na juventude foi uma grande história de amor, uma grande história de amor. Se eu fosse citar aqui, poxa, eu corro o risco até de errar e de esquecer o nome de alguns que foram assim importantíssimos para a minha vida, mas vamos lá. Eu não quero ser injusto com ninguém, né? Pastor Moisés José dos Santos, a quem eu tenho uma grande admiração, sua família, sua esposa Tereza, sabe? Poxa, me ajudaram muito. A família da irmã Edith, o seu Narciso, seus filhos Eduardo, Henrique, o Narciso filho, foram pessoas que foram fundamentais na minha vida, né? Logo depois chegou o Mário na igreja, a Silvia, foram pessoas que passaram pela minha vida, saindo da adolescência e que foram peças fundamentais mesmo para me ajudar, né? Dona Vera, a mãe do Jardel e da Daniele, que moravam bem próximo de casa, né? Bem ali pertinho de casa também foi uma família que, meu Deus, assim, foram instrumentos de Deus para abençoar a nossa vida. Então, essa é a história da minha infância, indo para a adolescência e como Deus cuidou de mim, como foi uma história de amor, né? É claro que dentro da nossa própria casa mesmo, poxa, a mamãe fazendo de tudo, além da minha mãe tinha meus irmãos mais velhos, né? A minha irmã Lísia, Isael, a Enéas, os mais velhos que eu, Isma, Senilza, sempre lutaram e batalhado com conselhos para que a gente não se perdesse, né? E outras pessoas que foram passando na nossa vida. Então, não tem como deixar de afirmar, foi por amor, foi uma grande história de amor de Deus. Essa é a nossa infância, assim foi.